Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. E hoje, gente, nós temos uma convidada muito especial. Ela veio de longe, ela veio de São Paulo, ela é de São José dos Campos. Talvez seja bem conhecida de vocês, tenho certeza que vocês fazem parte dessa legião aí dela, Naná Castilho. Ela é casada com o Luiz, mãe da Esther e do João. De formação, ela é enfermeira e tem o ministério do Filipenses 4:8, que eu tenho certeza que vocês fazem parte. Se não fazem, #fica a dica. Naná, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui hoje com o tema que ela vai falar hoje. A vida abundante. Escreve aí para nós quem quer viver a vida abundante. Se você deseja isso para você e para aqueles que você conhece, por favor, vocês não podem perder esse podcast. Né, Naná? Com certeza. Hoje ela vai ensinar pra nós como ter a vida abundante. Oh, coisa boa. Quem não quer, não é verdade? Quem não quer, né, Naná? Ai, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Naná. Realmente, pra mim, um privilégio, um prazer poder participar. Esse prazer é nosso e privilégio também. Naná. Coisa boa. Parabéns pela iniciativa do podcast. Obrigada. Que com certeza todos os ouvintes, as pessoas que têm te acompanhado, possam cada dia mais perceber que a gente tem em Jesus aquilo que a gente precisa para ser mais feliz. É verdade. Amém, isso mesmo. Muito bom. Então, conta um pouco da tua história aí, um pouco de você. Sim, bom, vamos lá. Como chegou nesse ministério aí? Tá, o meu nome, antes eu preciso falar, porque as pessoas às vezes fazem um pouco de confusão, né? Eu sou a Naná, mas o meu nome é Ana Márcia. É um nome, assim, de RG e o nome de bronca. Sabe aquele nome que toda mãe tem pra chamar você quando você tá fazendo alguma coisa errada? Sim. O meu é Ana Márcia. O meu é Deise Maria, mas não tem Maria no meu nome. Não tem? Então, todos proibidos me chamar de Deise Maria. Não eu já ia começar a aproveitar, mas se não tem, então tudo bem. Não tem, é verdade. Mas o meu é Ana Márcia mesmo, né? Mas assim, todo mundo me chama de Naná em todo lugar, desde muito cedo. E eu sou casada há 15 anos, né, com o Luiz. A gente tem 2 filhos, a Esther tem 12 anos, o João tem 10. E a gente já mudou bastante pelo estado de São Paulo. A gente morou um tempo na Bahia, depois a gente se mexeu muito no estado de São Paulo, mas desde janeiro desse ano, 2023, a gente mora em São José dos Campos e a gente frequenta a Igreja Batista Maranata lá. E eu sou, em relação à minha profissão, como a gente já viu, né, eu sou enfermeira, mas desde muito cedo eu soube que eu gostava muito da parte de ensino. Eu tinha, assim, uma paixão por dar aula e eu percebi isso na faculdade e consegui, dentro da própria graduação, né, a oportunidade de me inseri na carreira acadêmica desde muito cedo. Então, por meio de iniciação científica, no começo eu torcia o nariz, falava, gente, não sei o que é isso, acho que tem a ver com laboratório. E eu não gosto, eu sei que tem farmacêutico que ama essa parte. Mas pra mim era uma coisa assim, eu não quero, mas confundiu o que a pesquisa realmente significava. E na graduação eu tive a oportunidade de fazer iniciação científica e me encantei pelo mundo acadêmico. E aí juntei as duas coisas, né? Gosto de ensinar e gostei de pesquisa. Então, desde muito cedo eu persegui a carreira acadêmica. Me formei, emendei um mestrado em enfermagem pediátrica. E do mestrado veio a oportunidade de começar a lecionar no ensino superior e junto com isso eu já fiz o doutorado na sequência, sempre com o objetivo de entender o que eu estudava na universidade era o relacionamento da família de uma criança com doença grave, com doença crônica. E a gente buscava entender como que a enfermagem poderia estar mais presente e cuidar verdadeiramente dessas famílias. Então, realmente foi um tempo muito, muito valioso e que me encantou pela parte acadêmica e por essa parte específica de comunicação e relacionamento com alguém que sofre, né? Dentro do mundo acadêmico. Depois eu fui, né? A vida pessoal vai acontecendo junto, então eu me casei, me mudei para Bahia no meio do doutorado e consegui fazer algumas oportunidades acadêmicas lá de ensino também. Aí quando eu voltei, eu engravidei, minha primeira filha nasceu. Depois, quando o João nasceu, eu também tinha sido aprovada para fazer um pós-doc. Eu fiz um pós-doc também nessa área.
A gente investigou a experiência dos avós de crianças com câncer. E foi um estudo muito, muito forte mesmo de entender esse relacionamento da família, né? Entre avós e netos. E desde sempre perseguia, gostava dessas coisas. E depois veio a oportunidade de eu me tornar docente na Unicamp. Prestei o concurso público docente. Em 2015 eu me tornei professora na Universidade Estadual de Campinas, no curso de enfermagem. Eu fui docente lá por 8 anos. Uau. E em março desse ano eu pedi a minha exoneração para me dedicar exclusivamente ao Filipenses 4.8, que é um ministério que surgiu em 2010, quando eu era recém-casada ainda, e eu olhava em volta e via... eu acho que a sensação é meio essa, assim, eu me sentia não sozinha, mas eu me perguntava, recém-casada, morando em outro estado, longe de tudo aquilo que eu conheci e tal, onde será que estão as mulheres que querem verdadeiramente viver o evangelho na prática, no dia a dia, assim? E eu comecei a querer me juntar com pessoas assim, e não é que elas não existiam, eu tenho certeza que elas existiam e encontrei, mas eu fui na internet pra começar a procurar isso, né? Onde estavam essas mulheres, e achei muito material, mas sempre de sites norte-americanos. E aí eu falei assim, eu acho que eu vou começar um blog, vou começar a escrever algumas coisas sobre então isso. Não começou no Instagram, começou um blog. Não, lá em 2010 começou um blog, o blog chamava Blog Coisa Nossa. Eu falo que é parte da história. Claro. Exatamente, Blog Coisa Nossa. Mas o subtítulo do blog era tudo que edifica, tudo que diverte, tudo que interessa. Já era o Filipenses 4.8. Então, já tinha assim, o fundinho do Blog Coisa Nossa era, nós vamos publicar e postar aquilo que for Filipenses 4.8. Uau. Então, o objetivo era esse. O blog eu postava 3 vezes por semana. E na minha cabeça era mais ou menos assim. Vão ser 2 postagens sobre vida cristã, né? Com estudo bíblico e etc. Meditações nesse sentido. E um post por semana vai ser pra gente entender que a mulher cristã pode estar inserida nesse mundo, sem ser desse mundo, sem amar as coisas desse mundo, mas a gente pode sim falar sobre casa, sobre viagem, sobre coisas que nos interessam aqui, sim, sem colocar nessas coisas o coração. Então, um post por semana, o objetivo era assim, o que hoje as pessoas chamariam de lifestyle, né? Na época não existia essa palavra. Sim, que tremendo. E aí era assim, e aí assim, a vida foi acontecendo, o blog foi mudando um pouco de cara e de constância, né? Quando eu me tornei mãe, eu praticamente não conseguia postar. E não postava, mas o sonho de manter o projeto sempre ficou no meu coração. Até que em 2018, depois que os filhos já estavam um pouquinho maiores, eu já mais assentada na Unicamp e tudo, eu falei, eu acho que dá pra voltar a escrever. Só que daí, 3 anos depois, já tinha mudado muita coisa na internet, o Instagram já estava em alta. E daí eu falei, acho que eu vou pro Instagram. E aí criei um Instagram, mas aí o nome Blog Coisa Nossa já não rolava. E eu dei assim a volta ao mundo pra pensar em outro nome, e assim, passei por tudo quanto é coisa. E falei, quer saber de uma coisa? O Instagram vai chamar Filipenses 4.8. Porque é aquilo que eu tenho como mote, né? Assim, do que eu quero postar e do que eu quero publicar e etc. E daí fiquei bem assim, falei, acho que o nome não vai pegar. E são preocupações que a gente tem, que é muito claro que a gente não... Quando o nosso coração tá meio que achando que é a gente que faz, né? Depois de um tempo eu entendi que o nome era o de menos e o nome pegou. É verdade. Graças vocês a Deus. Precisam seguir ela no Instagram, acompanhar ela. Porque Instagram, no YouTube. Gente tá... Filipenses 4.8. Exatamente, desse nome e por extenso. Filipenses, aí você escreve 4, escreve 8 e daí você chega... nós vamos deixar aqui. Beleza. Ótimo. No Instagram, no YouTube e também presente hoje em plataformas de podcast também, o Spotify e o Deezer. A gente precisa dela, né? Fala a verdade, a gente precisa dela. E aí o Filipenses 4.8 começou assim, mas ele começou por meio de texto. Isso também é engraçado, eu já vou terminar essa parte, mas é que eu sempre me divirto e me empolgo contando, porque eu olho pra trás e vejo o que Deus foi fazendo. Não, assim, mas sabe? a história, ela é fascinante. É gostoso, né? Tem um psiquiatra canadense, Jordan Peterson, que ele fala, né? Toda história por si só é fascinante. Então, exatamente. E foi 2018 eu comecei o Instagram, mas era por meio de texto. E eu me lembro como se fosse ontem de uma amiga que me ajudava com a parte de design na época. E ela falou pra mim, Naná, você devia fazer uma live. Tava começando esse negócio de live. Né? E aí eu falei, mas de jeito nenhum que eu vou fazer uma live. Que eu vou pegar um celular, vou virar ele pra mim e começar a falar. Falei, primeiro assim, quem vai estar do outro lado? E...
eu não tenho a menor aptidão pra falar com câmera. Se você colocar 50 pessoas na minha frente, já era professora há muito tempo, né? Coloca 50, 100 pessoas na minha frente, eu tenho muito mais familiaridade do que com uma câmera. E ela, você devia fazer uma live, você devia fazer uma live. E eu não queria até 2020 chegar. E quando 2020 chegou e veio a pandemia, aí eu fui confrontada uma vez com um vídeo que eu assisti do Paul Tripp, que eu amo o Paul Tripp, é um dos meus autores favoritos. E ele tava falando sobre a questão da gente ter medo da Covid-19. A pergunta que deu origem ao vídeo era, nós devemos ter medo da Covid? E a resposta me chamou a atenção, porque ele começa respondendo, ele falou assim, sim, você deve ter medo da Covid. E aí, fica um pouco assim, né? Porque às vezes o cristão tem aquela coisa, o cristão não tem medo de nada, ele tem que enfrentar tudo e tal. E de repente, Paul Tripp falando que sim, eu falei, como assim, né? E aí eu parei pra escutar e ele falou assim, o medo é uma emoção que nos foi dada por Deus. A gente vive as nossas emoções de uma forma corrompida, mas o medo por si só, isolado de tudo isso, ele é uma emoção que nos foi dada por Deus para nos sinalizar o perigo, para nos sinalizar e nos colocar em alerta diante de situações ameaçadoras. O meu marido fala que o medo que nos mantém vivos. Exatamente. Então sim, nesse sentido você deve ter medo da Covid, porque ela vai esse medo vai te colocar ou te inspirar a tomar medidas apropriadas de proteção, de cautela, etc, etc. Mas você não pode ter medo da Covid se você se deixar dominar por ela, por ele. Porque se você se deixar dominar por esse medo, isso é um sinal de que você não conhece o Deus que você tem. E aquilo ficou assim, ecoando na minha cabeça. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E se eu me domino pelo medo, eu não conheço o Deus que eu tenho. Isso ficou na minha cabeça. E aí eu liguei mandei uma mensagem pra minha amiga, essa que ficou 2 anos falando que eu devia fazer uma live. Falei, amanhã nós vamos começar uma série de lives no Instagram. Falando sobre os atributos de Deus. Porque pra gente não se deixar sucumbir pelo medo, a gente precisa estudar quem Deus é. E aí veio a primeira série de lives que tá no YouTube, que tá no Spotify, que tá no Instagram, que chama Deus Incomparável. Uau! 23 dias meditando sobre os atributos de Deus, um por dia. E a gente começou assim, e assim, pela graça de Deus, e foi Ele que fez, e é Ele que tem feito, depois disso a gente nunca mais parou. Gente, que tremendo, E hoje já são, assim, 11 séries de lives gratuitas, né? Disponíveis em qualquer um desses canais. Eu já falei sobre os atributos de Deus. E o canal do YouTube chama Filipenses 4.8 Filipenses 4.8, tudo mesmo nome. Todos eles. Em qualquer lugar, mesmo nome. Filipenses 4.8. Então, eu já falei sobre os atributos de Deus. Depois a gente emendou uma série sobre contentamento. Os pecados que a gente varre para debaixo do tapete, porque a gente acha que não são tão graves na nossa vida. Depois falamos sobre a questão de administração do tempo, os perigos no uso do celular, os 10 mandamentos, a vontade de Deus e vida abundante. E também falamos agora, nesse segundo semestre, sobre humildade a partir da vida de Jesus. Uau! Então, graças a Deus, hoje já são mais de 120 episódios que estão disponíveis. Gente, 2024... Nós já temos toda a agenda. Com a Naná. Pronto. É maratonal. O pessoal começou a séries, exato. Assim, eu vou pegar o canal da Naná e começar a maratonar. Isso aí. Coisa boa. Essa é a dica. Tá pra 2024. E o ministério foi crescendo, graças a Deus, até chegar realmente num patamar em que a gente decidiu como família que eu deixaria minha carreira universitária para ficar exclusivamente com isso. Hoje a gente tem também alguns produtos que são, 2, né, que são pagos. Então tem o Clube de Leitura, que nós estamos hoje com mais de 700, com quase 800 mulheres, que a gente lê juntas bons livros cristãos e tem uma aula ao vivo por semana sobre isso. Estamos indo para o 4º ano de funcionamento já do clube, tem sido bênção sobre bênção. Ai, faço ideia. E um outro curso sobre maternidade centrada à luz do evangelho, que é o Filipenses 4.8 para mães. Então Deus tem feito muita coisa. Clube do livro com ela também queremos. Também. Procure lá, Clube Filipenses 4.8. No Instagram. Então, tá no Instagram, mas aí ele acontece numa plataforma fora. Sim. Mas você entrando no Instagram, você tem acesso ao link que tem todas as informações de plano. Na tua bio deve ter inscrição. É lá no link da bio, exatamente. No link da bio tem inscrição. Isso mesmo. Ai, isso mesmo. Top. E aí? Isso é o Filipenses 4.8, mais ou menos em pouco tempo aí de escrito. Me chamou a atenção porque teu sonho era trazer alívio, né, plenitude para essas crianças que sofriam, né? Para essas pessoas que sofriam. E hoje é bem o que tu faz, né? Para essas mulheres que sofrem, e às vezes sofrem, não sabe por que sofrem. E tá aí a resposta e o remédio. Eu vejo com muita clareza
Estênio Marcos tem uma música chamada O Tapeceiro, e eu vejo ela muito estampada de uma forma muito maravilhosa, assim como Deus faz as coisas. Porque eu lembro que quando eu comecei a ter o desejo de sair da carreira universitária, uma das coisas que vem, aquelas vozezinhas, né, que vem na cabeça, é assim, mas puxa, você estudou 15, 20 anos, você fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, 2021. E agora Eu tu vai prestei o largar curso tudo de livre isso. eu era professora livre docente, já tinha feito a titulação para livre docente, parece que é jogar tudo fora, né? E Deus me mostrou com muita clareza que assim, você não jogou nada Ele fora. tava Eu tava te preparando para mudar de matéria. Exatamente. Num certo momento, Isso sabe? mesmo. Então é muito gostoso ver isso. E essa tremendo. música do Tapeceiro fala que ele vai tecendo a nossa vida com muitos fios que às vezes a gente não entende, mas é porque a gente é como se a gente estivesse vendo o avesso. Aham. Mas quem tá vendo o que tá sendo feito do outro lado é só quem tem a noção do todo, é o verdadeiro tapeceiro, né? Uau. E quando a gente entrega a nossa vida nas mãos dele, a gente vê que ele realmente, a providência dele é muito maior do que a gente poderia Sim, imaginar, não né? cabe na nossa mente. Exatamente, e ele tá sempre atuando, sempre agindo, e Uau. louvado seja Deus por isso. E aí chegamos na vida abundante. E aí a vida E aí? abundante chegou. E o que é essa vida abundante aí que a gente quer? Exato, quem não quer, Onde né? compra? Está disponível, teve na Black, teve na Black Teve Friday. na Black, é de comer, beber ou passar no cabelo. Exato. Ai, gente, o tema Vida Ai. Abundante é um tema que esse ano se tornou muito, muito precioso pro meu coração. Não só Uau. porque a gente... eu tive a oportunidade de fazer uma série inteira de lives sobre isso, né? E falando sobre essa questão de vida abundante. Mas também porque quando a gente pensa nesse tema, é um tema que, assim, eu acho que não tem ninguém que, se você perguntar, você deseja uma vida abundante? Você que tá assistindo isso, dificilmente você vai olhar e falar assim, não, acho que... Não quero. Não quero essa vida. Tô boa com a vida ruim. Exato, exatamente. E ao mesmo tempo, se a gente pensa no que abundante realmente significa, muitas vezes a gente não tem a noção do todo. E eu falo, e eu sempre brinco lá no Filipenses 4:8, que uma coisa que me ajuda muito a entender melhor as coisas é, às vezes, pegar uns conceitos que a gente acha que a gente entende, por exemplo, abundância. Você sabe o que é abundância? Eu sei. Mas se a gente pede pra alguém definir, às vezes as coisas ficam meio confusas. E aí eu sempre gosto de pegar o dicionário e esclarecer. Assim, quando eu tô falando de vida abundante, eu tô pensando no quê? Aham. E o dicionário define uma vida abundante como uma vida plena, uma vida completa, uma vida que satisfaz, aquela que, assim, nada falta. E aí, quando a gente pega esses conceitos, essas definições e vai olhando o que cada uma significa, a gente praticamente chega no final e fala assim, é impossível ter isso, né? O que é uma vida completa? É uma vida que não falta nada. E nós vivemos num mundo em que as pessoas sempre acham que tem alguma coisa faltando. Que se eu tivesse só aquilo, eu seria perfeita, ou seria completa, né? Se eu tivesse só aquilo. E a vida abundante também é definida como uma vida produtiva. E é engraçado que em abundância a gente sempre pensa em excesso, em riqueza, em alguma coisa abastada. Mas o dicionário mesmo traz como abundância uma vida produtiva. Uma vida que faz, uma vida que está em constante atividade. Uma vida plena como uma vida repleta. E o dicionário traz a definição também como uma vida que teve um acabamento completo. Uma vida que você realmente olha e fala, não deixa nada a desejar. E aí, a hora que a gente começa a entender a vida abundante nesse patamar, se antes a gente olhava para a vida abundante e pensava só, talvez, em questão material, que muitas vezes a abundância traz isso, Que né? é o que geralmente vem na cabeça. Que é o que geralmente vem na cabeça, a gente pensa, não, agora, se vida abundante é isso... Se antes você estava na dúvida se você queria ou não, agora você não tem mais dúvida nenhuma. Eu quero essa vida, né? Só que parece que tudo à nossa volta colabora não para isso, mas colabora para o contrário. Para que a gente tenha uma vida pesada. Para que a gente tenha uma vida sobrecarregada. Incompleta. Improdutiva. Que... Exatamente. Uma vida assim que tá correndo na esteira, né? Não menosprezando a esteira, mas querendo ou não, por mais que o visorzinho te mostre o contrário, você não sai do lugar. Exatamente. Você pode até ter corrido 10 quilômetros. A tua mas geolocalização, você tá no meu lugar, o GPS vai falar que tu tá ali, né? Exatamente, né? É uma vida improdutiva. A gente olha pro nosso trabalho, o nosso trabalho muitas vezes ele é assim. Ele é um trabalho cansativo. A gente, por mais que ame o que a gente faz, tem momentos ou tem pequenas atividades daquele ofício maior que a gente ama que a gente não gosta de fazer.
Eu sempre amei a carreira acadêmica, sempre gostei demais de dar aula, de fazer pesquisa, de orientar aluno, mas dentro da carreira acadêmica existem pareceres e colegiados que muitas de nós não gostamos, né? São coisas dentro de um trabalho, mesmo sendo um trabalho que a gente ama, que não é legal. E às vezes justamente isso é o que nos sobrecarrega, porque a gente acaba fazendo isso a maior parte do tempo, né? Pessoas puxam o nosso tapete. Se a gente pensar em casa também, muitas vezes a gente sai, né? Mulheres escolhem abdicar da sua carreira para ficar em casa, às vezes com a ilusão de que ali elas vão ser completamente realizadas e plenas, e chegam lá e percebem que não tá ali a realização e a completude de vida também, porque o trabalho de casa, ele é repetitivo. As pessoas, eu falo e brinco, mas é verdade, né? As pessoas muitas vezes no trabalho do lar, elas enxergam muito mais aquilo que não foi feito do que aquilo que é feito. É um trabalho invisível, muitas vezes. Maternidade, os nossos relacionamentos são confusos. E aquela vida abundante que a gente quer, parece que ela sempre vai ficando cada vez mais longe daquilo que é a nossa experiência. E a gente acaba, muitas vezes, no desejo de ter uma vida abundante, a gente acaba vivendo uma vida que a gente liga no piloto automático e acaba vivendo sem alegria, sem entusiasmo, sem energia nenhuma. Principalmente quando a gente tenta alcançar essa vida pela nossa própria força. É, né? Uma vida que é o oposto da abundante, na verdade. Exatamente, uma vida abundante. É uma vida oposta àquilo que é a vida abundante. E principalmente, eu acho que até à luz da Bíblia, a gente vê que grande parte do problema, se não todo o problema, é que a gente tenta alcançar essa satisfação, essa completude, essa perfeição de vida, essa vida abundante, no nosso próprio braço, na nossa própria força. Então a gente sai em busca daquelas coisas que a gente criou para nós, que são as coisas que vão nos satisfazer. A gente quer encontrar nosso propósito no trabalho, a gente quer encontrar o nosso propósito na maternidade, a gente quer encontrar nas amizades, a gente quer encontrar propósito em viajar e ter experiências incríveis, conhecer o mundo todo, seja de mochila ou seja em uma vida luxuosa. Exatamente. Para tão somente chegar e às vezes até conquistar essas coisas e perceber que não tava lá. Eu falo, né, às vezes parece que é uma miragem, você fala, eu quero tanto, 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 tanto. E aí quando você conquista aquilo, você olha e fala, é isso? Não tá aqui. Não tava aqui, né? E isso é falho, a gente buscar essas coisas. Ou então assim, ok, fiquei feliz. É uma alegria efêmera, assim, né? Sim, essas coisas trazem alegria, mas é o que você falou, é o efêmero. É o efêmero, né? Exatamente. Volátil demais. Aí tu fala assim, nossa, é verdade, isso aqui, legal, fiquei feliz. Mas falta esse. Mas falta aquele, exatamente. Agora eu vou ser feliz se eu tiver o próximo. Exatamente, isso me lembra até aquela história, William Barclay no livro O Segredo do Contentamento, um livro excelente, inclusive, da Nutra Publicações. Ele conta a história que perguntaram para um homem muito rico quanto de dinheiro era preciso para ser feliz. E ele respondeu, um pouquinho mais. e muitas vezes a nossa experiência é essa, né? Quanto que eu preciso para ser feliz? Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. E não importa qual é o pouquinho que você conquiste, você vai chegar nele e vai falar ainda falta mais. Um pouquinho, Um pouquinho mais. É igual emagrecer, né? A gente sempre pode perder 1, 2 quilos, sempre. E sempre tá podendo, né? Sempre. Exato. E na verdade, acho que os nossos esforços, eles acabam sendo falhos por uma questão muito importante, que faz com que a gente precise voltar lá para as raízes e entender onde é essa vida abundante, como que a gente conquista. Porque quando a gente tenta conseguir por meio dessas coisas, a gente tá perdendo a visão de que a gente foi feita para muito mais do que isso. A gente foi feita para algo que vai muito além dessas coisas criadas que a gente busca tentar encontrar nelas o propósito, a realização. E a vida abundante hoje, na cultura secular, né, no mundo aí afora, em qualquer lugar que você for, vai defender que a vida abundante vem em você ser você mesma. Em você ser mais você. Seja você, seja mais você. E a Jen Oshman tem uma frase num livro muito bom que chama Que Eu Diminua, né? Que já mostra que o sentido é totalmente oposto a esse, né? Eu comprei esse livro depois que eu assisti uma palestra tua. É mesmo, né? Esse livro é muito bom. Um vídeo teu. E a Jen Oshman diz que o nosso eu mais verdadeiro possível é aquele vivido sem pensar no próprio eu.
Mas ele vem da gente ser alimentada por Deus e de viver para a glória dele. E isso muda tudo, tudo, tudo sobre a nossa vida. Se a gente vive sempre achando que é possível a gente ser cada vez mais livre e entende que essa liberdade é fazer só aquilo que a gente quer, a gente tá sempre olhando para dentro. A gente tá sempre olhando para nós. A gente tá sempre pensando no eu. E por mais que muitas vezes a gente conquiste essas coisas, como a gente já falou, a gente vai chegar à mesma conclusão que o pregador lá em Eclesiastes chegou quando ele experimentou de tudo. Ninguém foi mais abastado ou teve uma vida mais abundante no sentido que o mundo define abundância do que Salomão, que provavelmente muito provavelmente é quem escreveu a Eclesiastes. E ele conclui, tudo isso é vapor. É o que você falou, quando ele fala é efêmero. É efêmero. Né? Uma hora existe, depois já não existe mais. Exato. E ele conclui, não tá lá. Sabe esse propósito, esse sentido, esse valor que eu procuro para as coisas, que vai me dar um significado, um sentido para a vida, não tá na carreira, não tá nos prazeres, não tá no trabalho, não tá no dinheiro, não tá nessas coisas. A vida abundante, ela não mora ali. E o motivo disso é porque a gente não foi criada para depender dessas coisas. E isso faz com que a gente precise, talvez, olhar lá para trás, né? Lá para Gênesis, para começar a entender tudo isso. Para a origem. Mas pensando que, assim, antes da gente ir para Gênesis, lembrar que a Bíblia nos aponta alguém que veio para que a gente tivesse vida e tivesse em abundância. Exatamente, né? Então, a gente tá rodando a nossa vida fora do plano original, mas graças a Deus existe uma saída. E essa saída é muito bem apresentada para nós na Bíblia. A palavra de Deus, né? Jesus disse para nós, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. Vida em abundância. Dependendo da sua versão da Bíblia, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Uhum. Né? Uma vida aqui que é uma vida plena, é uma vida que nada falta, é uma vida completamente satisfeita. E às vezes a gente olha para esse conceito e fala, tá, mas a gente sabe que a gente não vai viver isso aqui, é só na glória. Não é bem assim, porque não é isso que Jesus disse. Ele veio para que a gente tivesse uma vida abundante aqui. E às vezes a gente olha para nossa salvação, nós cremos em Jesus, recebemos Jesus como nosso Salvador, mas a gente é tão consumido pelos problemas desse mundo que a gente acaba achando que essa vida abundante é assim, Jesus me salvou e ele me livrou do inferno. E claro, amém, glória a Deus, a gente não passar a eternidade no inferno, né? Uhum. Mas isso não significa que agora eu sou salvo, então eu vivo aqui uma vida mais ou menos em stand-by, empurrando com a barriga, que às vezes a gente usa esses termos, né? Eita, atrás de vixe, matando um leão por dia, qualquer que seja o termo que a gente usa pra mostrar que a nossa vida aqui vai ser né? E na verdade não, a nossa vida abundante ela começa aqui, ela começa agora, né? Mas isso não significa que você só vai ter momentos nessa vida que são momentos de perder o fôlego, que vão ser aqueles momentos assim, uau, maravilhosos. Eu brinco no meu curso de maternidade, né, que às vezes a maternidade ela é muito cotidiana, é corriqueira, e às vezes a gente fala, puxa, mas é isso, né, que vai ser minha vida agora, é essas fraldas e o tapete de EVA, o brinquedinho, o Lego, a frutinha raspada, dia após dia, durante muitos dias, eu queria, e aí você entra nas redes sociais e vê as suas amigas viajando o mundo, e tendo aqueles momentos de perder o fôlego, e você fala, eu queria esses momentos de perder o fôlego, e a gente precisa lembrar uma coisa muito óbvia, o que acontece com alguém que vive perdendo o fôlego? Ela não respira. É verdade, boa. Excelente. A gente precisa de momentos sem perder o fôlego. A nossa vida maior, nossa vida mais comum é aquela em que a gente não tá sempre... Certo? E isso vale muito pra gente pensar. Fantástico. Rotina. Cotidiano, comum, repetitivo, a maior parte da nossa vida é feita assim, porque existe uma glória nesses momentos ordinários, que é quando Deus vai moldando e vai fazendo a gente para viver nos momentos mais cotidianos, sem perder o fôlego, para a glória dele. Então, a vida abundante ela não é conquistada só nesses, mas sim em tudo que a gente vive. E ele veio para que a gente tivesse essa vida. Uau. Essa vida completa, essa vida plena. Agora, pra gente voltar lá do começo e entender tudo isso, a gente precisa partir do ponto de partida que é por que nós fomos criadas.
Por que Deus criou o homem e a mulher? Por que ele resolveu, ele autoexistente, que não tem começo, não tem meio, não tem fim, por que ele resolveu criar os seres humanos? E a Bíblia é muito clara em relação a isso, né? Quando ele faz o relato da criação lá em Gênesis, a gente vê em Gênesis 1:27, vou até abrir aqui. Abre aí. É bom que a gente não precisa... Pra não dizer que tá mentindo, né, Nana? Exatamente. Gênesis 1:27 fala, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. A gente não precisa de virar uma página da Bíblia para entender o nosso propósito. Nós somos feitos à imagem de Deus. Nós somos feitos para espelhar o nosso Criador. E quando a gente fala assim, qual é o meu propósito? Esse é o seu propósito. Você existe, você está aqui, e na função que você está, no papel que você está, você foi criada para refletir o seu Criador. Para ser um espelho visível de um Deus que o mundo não pode ver. Né, o Sacha, meu irmão, né, ele usa um termo que ele também aprendeu, que fala que nós somos representantes visíveis de um Deus invisível. É isso que nós fomos criados para fazer. E quando a gente vive de uma forma não planejada, de uma forma diferente dessa, não vai funcionar. Não tem plenitude, completude. Exatamente. Eu tô tentando buscar nas coisas criadas uma coisa que tá fora do meu propósito. O Sacha mesmo já brincou uma vez, e eu não esqueço, eu falei, é como se eu tentasse pegar um garfo e tomar sopa com ele. Uhum. O garfo é útil, mas ele não serve para isso. A gente precisa usar as coisas de acordo com o propósito que elas têm. A lanterna, não adianta nada eu pegar uma lanterna e acender ela aqui agora. A lanterna serve para onde? Pro escuro. Escuro. A lanterna serve pro escuro, a colher serve para tomar sopa, não o garfo, né? Uma Ferrari, por exemplo, a de Noshman, no que eu diminuo, ela usa o exemplo do marido dela que ganhou, ela presenteou o marido dela com uma viagem para... Eles fizeram uma viagem pra Itália, e ela presenteou ele com um passeio numa Ferrari. E ele tava assim, uau, Ferrari, que legal, que legal, que legal. E quando eles foram ver o passeio, era assim, primeiro que não puderam ir só os dois, o instrutor teve que estar junto o tempo todo. Então a Jen já foi lá pro banco do passageiro, então já deu uma quebrada no clima, não era bem isso que eles tinham em mente. E ele não pôde, eu nem sei se Ferrari tem marcha ou não, mas assim... Não sei como é que funciona esse carro. Mas eu lembro que na descrição era alguma coisa do tipo... Eles não puderam passar, sei lá, da terceira marcha. Não puderam passar de 40 km por hora, E na verdade, qual é a graça? Até eu, que não sou fã de carro esportivo... É a velocidade, né? Qual é a graça da Ferrari? Ela foi feita pra correr. Ela foi feita pra correr. E quando ela não tá sendo utilizada da forma pra qual ela foi criada, ela tá sendo subutilizada. Então, qual é a graça de você dirigir uma Ferrari a 40 por hora? Entendeu? Meu Kwid faz isso. Melhor uma bicicleta. Entendeu? Exatamente. Meu Kwid faz isso. Então, assim, a gente definha quando o nosso propósito não é realizado. A gente tá sendo subutilizado. A Ferrari foi feita para velocidade. A lanterna foi feita para o escuro. Nós fomos feitas para espelhar o Criador. Qualquer coisa que a gente buscar fazer da nossa vida que é diferente disso, a gente vai definhar. Nós somos feitas por Deus para Ele. Criadas de propósito com esse propósito. Uau. Esse é o objetivo, é para isso que a gente tá aqui, né? Então, nenhum outro animal faz isso. Se você olhar antes do versículo 27, tem 26 outros versículos detalhando, descrevendo a criação. E em nenhum deles está escrito que Deus criou o animal à sua imagem. Não. É cada um segundo a sua espécie. Os animais segundo a sua espécie, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie. Quando chega em 27, não é segundo a sua espécie. É a imagem de Deus. Uau. É diferente. Nós somos diferentes de todo o resto da criação. E hoje existe uma confusão até em relação a isso, né? Mas é diferente. Nós somos diferentes de todo o restante da criação. Só nós temos a imagem e semelhança de Deus. E além disso, Ele não só nos criou, mas Ele também nos sustenta completamente. Então não dá pra gente pegando o exemplo da Ferrari, por exemplo, né? A Ferrari, além dela ter sido feita para velocidade, ela vai dar o máximo dela se ela for alimentada com combustível correto. Se ela for abastecida, né? Com combustível correto. Eu não posso colocar qualquer coisa nela. Porque qualquer coisa que eu puser ali não vai fazer ela funcionar. Exatamente. E nós fomos criadas para sermos abastecidas por Deus. Mas a gente tem buscado sustento e abastecimento na gente. Na gente. Então a gente a gente não se utiliza, né, pra manter aqui, de acordo com o propósito que a gente foi criado, e a gente não se alimenta daquilo que nós fomos criadas para sermos alimentadas. A gente não foi criada para se alimentar de nós,
Mas é isso que a gente busca como alimento. E aí vem os milhões de autos. Autoajuda, autoestima, autorrealização, autoaceitação, auto. E esse combustível, por mais que pareça fazer com que o carro roda, ele esgota. E quando ele esgota também a nossa força. A gente pode olhar em volta, eu não tô falando assim, tô confabulando. A nossa sociedade, ela não está melhor. Hoje a gente sabe, a gente chega em qualquer livraria, a gente vê a seção de autoajuda. É gigante. Ela é gigantesca e a gente não tá mais ajudado. É ou não é? Né? Os índices de Não tá mais ajudado. Problema emocional. Muito pelo contrário. Não é? Os consultórios de psicólogo, de psiquiatra, cada vez mais lotados. Pessoas com cada vez mais problemas em relação às suas emoções, em relação a dúvidas, em relação a quem elas são. Então isso tem que fazer a gente se questionar. Se essa liberdade toda que nos foi pregada, que nós hoje conseguimos por meio de 1 milhão de movimentos diferentes, se tudo isso realmente funcionasse, por que a gente não tá melhor? Porque a gente não foi criado para se alimentar dessas coisas. E a gente tá buscando em coisa criada aquilo que só o Criador pode nos dar. E enquanto a gente não reconhecer isso e abrir mão dessa coisa de olha pra você, pense em você, seja mais você, busque você, olha pra você, ame você, você, a gente vai ficar inquieta, vai ficar sobrecarregada e pesada. Porque a gente não foi feito para isso. Deus nos fez de propósito, para um propósito. E a vida abundante, ela vem da gente entender que nós fomos criadas por Ele, para Ele. Por Ele, para Ele. Para sermos suas representantes, para sermos seus representantes, né, homens e mulheres, sermos seus representantes aqui, e a gente só vai conseguir fazer isso se a gente se alimentar dele. Né? O nosso propósito, eu falo, né, a gente não tem crise de identidade quando a gente entende por que a gente foi criada. Porque quando eu entendo que o meu propósito é refletir o Criador, aí não importa se eu tô na maternidade 100%, sem exercer uma atividade remunerada fora de casa, se eu sou uma profissional que precisa conciliar as duas coisas, se eu tô solteira, se eu tô casada, se eu sou viúva, se eu sou separada, não importa, porque onde você tá, o seu propósito não muda. Mudam os papéis. Essa é a confusão. Mudam os meus papéis, mas o meu propósito sempre é o mesmo. Então assim, eu não tenho propósito enquanto eu tô solteira. Seu propósito é glorificar o Senhor. Seu propósito é viver pra Ele e espelhá-lo em tudo que você fizer. Eu virei mãe e não me reconheço mais. O seu propósito não mudou. O seu propósito é glorificar a Deus, cuidando de pequenas vidas, trocando as fraldas, fazendo tal. Mas depois que eu perdi o meu emprego, eu fui demitida, puxaram o meu tapete, eu não me reconheço mais. O seu propósito é glorificar o Senhor, tendo emprego, não tendo emprego. O nosso propósito, ele não muda. E da mesma forma que o nosso propósito não muda, Deus age em todas as circunstâncias para nos tornar cada vez mais aptas e parecidas com Jesus para cumprir esse propósito. Né? E aí a gente começa a olhar para tudo de uma maneira muito diferente. Exato. Muito muda diferente. O óculos, né? Exatamente, muda o óculos. É exatamente essa a ideia, né? A gente começa a enxergar as coisas através disso. Quanto mais parecida com ele a gente é, mais a gente vai vendo que em tudo o que a gente fizer, a gente deve servir a Deus e ser útil pro próximo. E às vezes a gente é acostumado, né? Quando as pessoas perguntam quem é você? Né? Se apresenta, fala um pouco de você. Isso é natural, eu nem acho que é uma coisa que culturalmente nós precisamos mudar isso. Mas é normal quando as pessoas... Você fez a pergunta e eu fiz exatamente isso. A gente se apresenta em função dos nossos papéis. Mas esses papéis, eles são transitórios. A nossa identidade, ela não pode estar fundamentada nisso. Exato. Porque se a gente fundamenta a nossa identidade nos papéis transitórios, quando qualquer um deles é tirado de nós, a gente fica completamente desestabilizado. Perde a identidade. Exatamente. Exatamente. Síndrome do ninho. O que é o ninho vazio? Se não muitas vezes uma confusão de identidade, porque você não sabe mais quem você é, porque você viveu para os filhos, e agora que os filhos saíram de casa... Você perdeu o propósito. Exatamente. Perdeu o Quantos sentido. casamentos não desmoronam quando os filhos saem de casa, até porque um olha pro outro e fala, quem é você? Eu não tava vendo você nos últimos 25 anos. Tava muito ocupada criando filhos com você. Você virou meu parceiro de criar filhos, né? E agora um olha pro outro e fala assim, não tem mais a ver. E na verdade, não tem tanto a ver esse exemplo, mas ao mesmo tempo tem, né? De que aquilo que nos torna mais úteis no reino de Deus é quando a gente enxerga
o nosso propósito maior. Nenhuma dessas coisas que a gente usa para nos definir, nós vamos levar para a eternidade. Nenhuma dessas coisas. Profissão, fica aqui. Lugar de moradia, fica aqui. Titulação acadêmica, fica aqui. Filhos ou não, fica aqui. Estado civil, fica aqui. O que você vai levar para lá? Para quem você viveu? Quem é o seu salvador? Quem você escolheu viver? Isso é o que a gente leva para a eternidade. Então, quando a gente pensa em todas essas coisas e coloca o nosso coração nessas coisas, a gente está fadado a viver de uma forma sobrecarregada, porque é o combustível errado, na fonte errada. A abundância não vem disso. A abundância vem da gente entender que a gente foi criada por Ele, para Ele. Agora, o que cega tanto a nossa visão nesse sentido? A gente vira uma página da Bíblia e a gente vê que em Gênesis 3, praticamente, a gente não sabe se foi a primeira, mas pelo menos é a primeira oportunidade descrita na Bíblia, o homem e a mulher já escolheram diferente. Já escolheram saber mais do que Deus, já escolheram ser como Ele. E o pecado entrou no mundo e manchou e corrompeu toda a nossa experiência, né? Então, daí vem muito da nossa sobrecarga, né? A gente não é mais capaz de agir como convém. A gente não consegue mais viver perfeitamente esse propósito para o qual a gente foi criado. A gente foi criado para adorar, certo? Nós somos criados para sermos representantes de Deus e para dar glória para Ele. E a gente não faz mais isso perfeitamente desde que o pecado entrou no mundo, mas como a gente ainda tem ali, lá no fundo, esse anseio por adorar alguma coisa, a gente busca adorar alguma coisa. É por isso que a gente é tão idólatra, né? Exatamente. Só que a gente busca nas coisas criadas. Aquilo que só o Criador pode dar. A gente olha para um monte de coisa e a gente rejeita o Criador. E a gente quer a criatura. Então a gente idolatra, e quando a gente pensa em idolatria, às vezes a gente pensa não só no sentido politeísta ou das imagens como esculturas e tal, que às vezes a gente associa, mas qualquer coisa que a gente coloca no lugar de Deus é idolatria. Um filho, um marido, alimento. Exatamente. Ministério. Exato. Ministério. Até isso a gente pode colocar, né? Até isso a gente pode colocar no lugar de Deus. E a gente, esse é uma consequência direta do pecado que até hoje nos afeta, né? Essa imagem distorcida foi inclusive a que se reproduziu, né? Lá em Gênesis 5, versículo 3. Agora já virou 2 páginas. Já virou duas. E aí o pessoal do podcast, a gente fica preocupado. Eu falei, ela tá indo de página em página. Quanto tempo? Até que hora nós vamos ficar nesse podcast? Será que o podcast só termina na última página? Em Apocalipse acabou o mundo daí? Então, acho que eu vou precisar de umas 60 horas pra assistir esse episódio. Mas Gênesis 5:3, quando a Moisés vai narrar, né, a descendência de Adão, ele fala, Adão gerou um filho à sua semelhança. Não é mais a imagem de Deus. É a imagem de Adão. E a gente tem essa imagem distorcida. Adão ainda é criado à imagem de Deus, nós também somos, mas agora é uma imagem distorcida que se perpetuou. Então, esses sejam meus representantes visíveis, a gente não consegue mais fazer isso de uma maneira perfeita. Porque a gente se identifica mais com Adão do que com o nosso Criador. Exatamente. Né? Deixados como estamos, se nós não tivéssemos a esperança que vem na sequência, é exatamente isso. Né? E aí, como que isso é prático na nossa vida, essa questão da idolatria, né? Às vezes a gente olha e fala assim, não, mas eu acho que eu não tenho idolatria. O jeito mais fácil da gente identificar qualquer ídolo na nossa vida é o que é aquilo que, assim, se for tirado de mim, eu não sei mais quem eu sou. Né? Ou então, tem uma duplinha de pergunta que eu gosto muito pra gente identificar a idolatria, que é, o que é aquilo que eu quero tanto que eu tô disposto a pecar pra conseguir, ou aquilo que eu quero tanto que se eu não tiver, eu peco porque eu não tenho. Entendeu? Eu quero tanto que eu peco pra conseguir, ou porque eu não tenho, eu peco. E aí a gente pode pensar, às vezes é o casamento. Eu quero tanto um casamento, mas eu quero tanto casar, que eu tô disposta a pecar pra que eu seja feliz. Para que eu seja feliz. Olha quanta mentira tá envolvida aí, né? Deus quer a minha felicidade, a felicidade e o casamento são a mesma coisa, etc. Então, eu tô disposta a desobedecer deliberadamente o Senhor para eu conseguir um casamento. Não, e a gente é muito bom em achar desculpas, né? Sim. Opa, com certeza.
Com certeza. Motivos para pecar, nós temos uma lista. Nós temos uma lista. Não consegue convencer nem a nós, nem a ninguém, quanto mais a Deus. Exato. Mas a gente tem a lista. Mas a gente tem. É. Ou então, pensando ainda na questão do casamento, né? Às vezes a idolatria se manifesta porque assim, eu quero tanto que eu tô disposta a pecar pra ter. Ou então, eu quero tanto casamento que se eu não casar, eu peco porque eu não casei. Eu peco porque eu não... Eu tô usando casamento, mas pode ser maternidade, sim. pode ser carreira, pode ser qualquer coisa. Então, como assim eu peco porque eu não casei? Eu vivo descontente. Eu vivo murmurando. Eu vivo ingrata. Eu vivo ressentida, invejando as pessoas que têm um casamento. Porque isso, eu não ter isso que eu acredito que é o que me traria a abundância, me faz pecar. Pode ser bens materiais, pode ser uma carreira promissora, pode ser uma empresa multimilionária que deu certo, pode ser filhos perfeitos, pode ser um ministério promissor na igreja. Eu quero tanto que eu tô disposta a abrir mão, olha como é sutil. Eu quero tanto ter um ministério bem sucedido que eu tô disposta a abrir mão da minha família. Eu tô disposta a ficar todos os finais de semana fora de casa, se precisar, a negligenciar a educação dos meus filhos, porque eu quero ser bem vista pelas pessoas. É uma coisa muito boa, mas você elevou ela a uma condição de idolatria. E você vai perceber, ainda que você consiga, não tá lá a felicidade, não tá lá a abundância, não tá lá a satisfação, né? Ou então eu peco porque eu não consegui. Como assim? Eu quero muito um ministério bem sucedido, mas eu tô vendo que o meu ministério não emplaca aos meus olhos, né? Tô vendo que ele não emplaca, então eu começo a descer a lenha no ministério de todo mundo. Nenhum deles é perfeito, eu critico todo mundo, eu falo mal do ministério de todo mundo, eu sou orgulhosa, eu sou invejosa, eu sou, né? Primeira oportunidade que eu tiver de falar mal de alguém, eu falo. Idolatria. Coisas boas que a gente coloca no lugar de Deus e que aí tomam um lugar que nunca lhes pertenceu. A gente tá abastecendo a Ferrari com o combustível errado. Exato. Né? A gente foi feita para viver para a glória de Deus. E quando a gente não tá vivendo dessa forma e o pecado realmente nos impede de viver assim, a gente vai colocando outras coisas no lugar. Agora, a gente não foi deixada sem esperança. Ainda em Gênesis 3, né, ou quando Deus está expulsando Adão e Eva do jardim do Éden, ele fala que um dia viria aquela pessoa que faria tudo aquilo que Adão não foi capaz de fazer. O novo Adão, né? Exatamente. Aquele que obedeceria perfeitamente, aquele que exerceria domínio sobre a criação, porque Adão foi claramente dominado, Exatamente. né? Aquele que faria tudo isso. E ele veio. Graças a Deus ele veio. Finalmente, lá em Hebreus 1, ó, agora já deu, pulei muita página, hein? Agora eu pulei. Hebreus 1, versículos de 1 a 3, né? Isso já até passando pelos 4 evangelhos, mas eu gosto do trecho de Hebreus que fala que antes Deus falava de muitas maneiras, mas nos últimos dias ele nos falou por meio do Filho, a expressão exata do ser de Deus. Ele veio até nós, né? Jesus encarnou, é Deus encarnado para fazer tudo aquilo que o homem não era capaz de fazer. E quando ele faz isso, ele não só nos mostra que a perfeição de Deus aqui na Terra, mas ele também restaura a nossa vida para nos reconciliar com Deus. A gente é criada para refletir a Deus. O pecado nos separa disso de tal forma que não é mais possível. Mas Jesus vem e faz essa ponte. Ele paga o preço do nosso lugar, porque Deus é justo, ele não pode deixar o pecado sem punição. Exato. Ele não pode deixar o pecado sem punição. Ah, mas Deus não é amor? Deus é amor, mas ele é justiça. E na nossa cabeça não cabe, mas essas duas coisas caminham juntas em perfeita sintonia. Deus não poderia deixar o pecado do homem sem punição. Mas o que ele faz? Porque ele nos amou perfeitamente, ele manda Jesus, 100% homem, 100% Deus. Jesus vem até nós, encarna como um bebezinho, vive uma vida perfeita, faz tudo aquilo que Adão não foi capaz de fazer e vai além. Ele morre no nosso lugar. A morte que a gente merecia, ele morre. Um sacrifício perfeito. Nenhum de nós poderíamos ser oferecidos dessa forma, porque nenhum de nós era um cordeiro perfeito, só ele. E ele morre, e quando ele morre, o sangue dele, né, o sacrifício que ele paga no nosso lugar, aplaca a ira de Deus. Deus olha e fala, tá pago, na pessoa de Jesus. Ele nos reconcilia. Hoje é possível, por causa do que Jesus fez por nós, que nele a gente viva aquele propósito. A vida abundante, ela é possível em Jesus. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas ele veio para que a gente tivesse vida abundante. O que é a vida abundante? Ser criada, viver o propósito para o qual Deus nos chamou. Deus nos criou. Viver para a glória dele. Então é possível. A Bíblia é um livro perfeito. É verdade. Que nos mostra de uma forma muito redonda o plano de Deus para nós. A Bíblia é isso. A gente às vezes
picota a Bíblia em um monte de pequenos conselhos morais, mas a Bíblia nada mais é do que a história desse plano. De um aponta pra Deus Cristo, maravilhoso que nos mostra o sacrifício de Jesus e nos mostra o quanto ele faz isso, né? A redenção faz Jesus faz essa ponte de volta àquilo que Deus pretendia. Restaura essa semelhança com Cristo, não mais com Adão, né? Exatamente. Deus hoje nos olha a partir do sacrifício de Jesus. Né? E isso é a justificação, né? Aquele ato no qual Deus nos declarou justos. Não porque a gente se esforçou muito, fez tudo muito certinho e agora a gente merece entrar no céu. Não, a gente não é merecedor. É pura graça, né? Por causa do que Jesus fez. Deus nos olha dessa forma. Eu lembro que eu ouvi uma vez uma ilustração que a questão da justiça de Deus e do que essa justificação e a morte de Jesus significa, é como se a gente estivesse diante de um tribunal. Um tribunal em que nossos pecados seriam julgados, né? E nós somos os réus, e existe lá um justo juiz que vai ler a sentença, né? A sentença não, lê todas as infrações que nós cometemos. Os delitos. Exatamente. E quando ele vai proferir a pena, que é assim, inegável, porque nós somos claramente culpados. Quando ele vai proferir a pena, alguém ali no tribunal levanta e fala, tá pago, eu paguei. E aí o juiz olha e fala, então você tá livre, você é justo. Porque alguém já pagou. E a gente, quando escuta que a salvação ela é de graça, a gente corre o risco de achar que ela não custou nada. Mas a salvação, ela custou muito. Só que não foi a gente que pagou. A salvação, ela custou muito. Ela foi puro amor, pura graça do Senhor. Mas ela não foi de graça. Ela custou a vida do único Filho de Deus. Né? Um sacrifício penoso, doloroso demais. De uma forma que a gente não consegue experimentar. Né? E isso deve nos motivar a viver essa vida em gratidão. Porque agora, não só a gente tem essa ponte, a gente tem essa possibilidade de viver assim, mas Deus não tá, como eu falei logo no começo, né? Às vezes a gente acha, não, ótimo, graças a Deus eu sou salvo, então lá no céu vai ser tudo perfeito. Ele não tá esperando até a gente chegar no céu pra nos dar essa vida plena. Ele começa agora. Ele começa agora, no momento da salvação. A salvação nos livra do inferno, nos coloca no reino, mas ela também nos ensina a viver lá. Então, esse processo da gente se parecer com Jesus é o quê? É uma transformação intensa. E diária. Intensa, diária e pesada. Né? O que é viver esse propósito? Viver sendo semelhante a Cristo, né? Vai nos custar tudo. Tudo. E a Jen Wilkin fala, a justificação não nos custou nada. A santificação vai nos custar tudo. Porque envolve o quê? Aquilo que é mais dolorido para o mundo. Morrer o próprio eu. Exato. É morrer o próprio eu. A sua vontade agora, você era escravo do pecado. E agora você é livre, não porque você não tem mais Senhor. Você é livre para seguir um outro Senhor. Você está debaixo de outro Senhor. Antes era o pecado, que te levaria à morte. Sim. Agora é o Senhor, que te deu a salvação. Então você não tá livre assim pra, agora eu faço tudo. Porque às vezes até os cristãos confundem um pouco essa ideia, né? Mas eu tô debaixo de um outro Senhor. Um Senhor que é amor, sabedoria, que é paz, que é amabilidade, bondade, tudo, né? Então, eu tô debaixo do senhorio de Cristo. E isso vai envolver eu morrer pras minhas vontades e ser continuamente transformado. E a vida abundante vem disso. Né? A liberdade de você viver de acordo com o que Cristo criou, de acordo com o que Deus criou você para viver, ela é incrível, mas ela custa morrer pro próprio eu. E isso dói. Isso dói. Sim, o ego não quer morrer, né? A carninha não quer morrer. Morrer o próprio eu é contra tudo. E assim, não só a gente enfrenta essa dificuldade, como o mundo fala exatamente o contrário. Exatamente. O mundo fala mais você, mais você, mais você, mais você. Você como centro, né? Você como centro, né? E aí eu até brinco, né? Aquele slogan bonitinho que a gente vê em todo lugar, né? Pra você ser a sua melhor versão. Qual que é a sua melhor versão? Cristo. A sua melhor versão é 0 você. É boa. Essa é a melhor versão. 0 você e Cristo brilhando na sua vida. Tudo de Cristo. Que as pessoas olhem pra você e vejam Cristo. Imagina que maravilha, né? Nossa. Não é? Isso é ostentação, né? Exatamente. É mais dele e menos da gente. Que ele cresça e a gente diminua.
A vida abundante, a síntese da vida abundante é essa. Mais dele, menos de você. Agora, olha o quão contracultural é isso, né? Cada vez mais, né? Cada vez mais, cada vez mais. Qualquer outra versão que a gente buscar de nós mesmas vai levar a gente a um inevitável descontentamento e sobrecarga. É como eu ouvi da Pri esses dias, a gente tinha que ser como Zaqueu, né? Que disse assim, aquilo que eu tomei das pessoas eu vou dar 4 vezes mais. E o restante eu vou distribuir, porque eu achei a pedra de maior valor. Que é Cristo, né? Exatamente. E quantos de nós, assim, verdadeiramente temos essa noção? O quanto a nossa vida prática reflete que a gente encontrou isso, né? Exato. Então, a gente é quem Deus diz que a gente é. Nós fomos criadas para sermos suas representantes, seus representantes. Né? O pecado torna isso impossível. Cristo restaura isso quando morre no nosso lugar, de tal forma que hoje é possível, não na nossa própria força, não é uma coisa que a gente pega a Bíblia e começa a se empenhar, se esforçar, sem depender do Espírito Santo. É uma coisa que a gente depende 100% dele para fazer, mas a gente também se esforça 100% para fazer. A graça, ela não é o contrário de esforço. A graça é o contrário de merecimento. Exato. A gente se esforça, sim. Mas a gente se esforça não para conseguir, a gente se esforça porque Cristo já conseguiu por nós. E aí a gente vai trabalhando. Essa é a nossa identidade. A vida plena, ela vai vir disso. Sabe? A gente viver em função de tentar encontrar propósito em qualquer coisa, como a gente já falou, que vai ficar por aqui, é ilusão. Quando a gente vive de acordo com o propósito para o qual Ele nos chamou e nos criou, aí vai vir a vida plena. Mas isso é uma vida em constante transformação. Um constante despojar, renovar e revestir, que é o que Paulo ensina lá em Efésios 4, 22 a 24. Eu vou até abrir nesse trecho. É um trecho muito precioso para mim. Quando vocês começarem a maratonar o Filipenses 4:8, vocês vão ver que eu falo muito desse trecho. Que vai ser 1 de janeiro de 2024, já tá na agenda. Já tá na agenda. Efésios 4, 22 e 24 fala: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Essa é a dinâmica da vida abundante. A dinâmica da vida abundante em constante transformação é uma vida em que eu vou me despir ou despojar, aqui que tá escrito aqui, despir. Eu vou me despir do velho homem, renova minha mente, porque agora eu vivo de acordo com o propósito para o qual eu fui criada. E quando eu renovo a minha mente, a renovação da mente, ela vem por aqui. Eu vou me revestir do novo. E é interessante que depois que ele fala isso, nos versículos 22 e 24, ele começa a dar um monte de exemplo que segue exatamente essa dinâmica. Olha lá, versículo 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, despojar, e falar a verdade ao seu próximo, revestir. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Renovação da mente. Certo? No versículo 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Despojar, renovar, revestir. Às vezes a ordem é diferente. Despojar, revestir, renovar. Mas sempre assim, o que eu deixo de fazer e o que eu devo começar a fazer porque a minha mente está sendo renovada. Uau. Certo? Então, isso é constante. É constante. E é tanto que eu falo, até nessa última série de humildade que a gente fez agora, que eu fiz agora no Filipenses 4:8, o último episódio dessa série era aquela constatação que às vezes a gente tem de que quanto mais a gente cresce, mais consciente do nosso pecado a gente se torna. É uma coisa muito louca, né? Um dos sinais da nossa maturidade cristã é se perceber como Paulo coloca: eu sou o pior dos pecadores. Exato, miserável. Exato. Enquanto a gente olha e fala assim, não, acho que eu não tô tão ruim, é uma coisinha ou outra ali que eu preciso arrumar, você fala assim, falta chão. Porque quanto mais a gente cresce, mais a gente vai entendendo o Senhor. Logo, o Senhor me escolheu. Né? A Raquel Novaes tem aquela música que fala, logo eu, né? É o pior dos pecadores. E você se reconhecer como o pior dos pecadores nada mais é do que um intenso sinal de que você está crescendo à semelhança de Jesus. Porque você está se tornando ciente do quão longe você está e do tamanho da salvação que você recebeu.
Despojar, renovar, revestir, despojar, renovar e revestir constantemente na nossa vida. Tampa um, aparece outro. Né? Tampa o outro, o cuidado que o outro que você achou que você tampou, você não tampou tão bem assim. E assim a gente vai. Não tá bem tampadinho, porque já apareceu. Já apareceu de novo. E assim vai. Agora é uma coisa assim, sem esperança? Não é. Porque todas as promessas da Bíblia se cumpriram. E a última, ela vai se cumprir. Exato. Nós vamos alcançar essa perfeição na glória. Né? Uma das músicas que eu mais gosto fala que a gente foi livre da culpa do pecado, que hoje a gente é livre do poder do pecado e da presença do pecado, nós seremos livres um dia. Uau. Nós não estamos livres da presença do pecado aqui, mas nós estamos livres do poder dele sobre nós. Em Cristo, a gente pode falar não. Exato. E um dia, o pecado não vai ser uma possibilidade. Eu também já li que era assim, antes da queda era assim, é possível... Ai, não sei se eu vou lembrar tudo agora. É possível pecar. Aí depois da queda. É impossível não pecar. Uhum. Aí, com Jesus, é possível não pecar. Uhum. E quando a gente for pra glória, vai ser impossível pecar. Que legal. Entendeu? Então, assim, esse é o pensamento que a gente precisa ter pra entender onde a gente tá e pra onde a gente vai. É aquele famoso já, mas ainda não. Você já é justificada, mas aqui você tá num processo de santificação até você se tornar plenamente como Cristo. Exatamente. Então a gente tem essa esperança, a gente sabe que Cristo vence no final. E quando a gente sabe o final de qualquer filme, de qualquer história, a gente vive de uma forma diferente, né? A gente vive de uma forma diferente. Então... eu acho que essa é a síntese, e ela é muito mais prática do que às vezes parece. Às vezes a gente escuta e fala assim, não, eu entendi, mas assim, como que é isso na prática? Gente, na prática isso muda tudo. Isso muda tudo. Não só em relação àquela questão do propósito, a gente começa a enxergar o que a gente faz de uma maneira diferente. Pra mim, isso foi muito prático. É um olhar os teus olhos no lugar certo. Exatamente. É o que falou, né? Eu coloco os meus olhos nas causas eternas. Sim. Não nas coisas transitórias. Exatamente. Né? Exatamente. E mais do que isso, é o coração no lugar certo. Exato. Porque às vezes, né, Naná, a gente até faz a coisa certa, mas com a intenção errada. Exato. Por isso que pra muita coisa, e o cristão, muitas vezes, ele quer uma lista. Eu quero assim, o que eu posso e eu não posso fazer? É uma das perguntas mais comuns, até de novos convertidos e de convertidos não tão novos assim, é assim, o crente pode isso? O crente pode aquilo? Posso tudo, mas nem tudo me convém. Exato, eu falei assim, o crente pode isso, o crente pode aquilo. E aí, às vezes a gente entra em um monte de coisa e fala assim, depende da motivação do seu coração. Exato. Dependendo de muitas motivações, até coisas que são vistas como coisas listas, elas podem ser um mal em si. Né? Então é uma questão da gente sempre olhar o motivo pelo qual a gente quer alguma coisa. Onde está o teu coração. Exatamente. Né? E as coisas boas dessa vida, elas podem ser desfrutadas. Eclesiastes mesmo, que a gente já falou um pouquinho, né, do pregador, ele fala muito, pode sim, vai lá, descobrir que não tem nada melhor pro homem do que viver, gozar do fruto do seu trabalho, se divertir, viajar, etc. O crente não é aquele cara... carrancudo que não aproveita a vida. Muito pelo contrário. Aquela ele vida aproveita. Chata, né? Exato. As pessoas acham isso, né? Acho que o crente... Não, isso é uma vida meio limitada. Exato. Não pode isso, não pode aquilo, chata. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. A questão é, a gente não coloca o coração nessas coisas. Exato. Mas a gente pode, sim, desfrutar de muita coisa boa. E a mensagem de Eclesiastes, ela é muito assim, ela coloca, como você já falou, a questão da lente, né? Ela coloca uma lente nos nossos olhos muito diferente, que é assim, diante das coisas boas, desfrute dessas coisas boas, aproveita mesmo, sabe? Gosta, quer viajar, viaja, quer viver as coisas boas, viva as coisas boas, come em bons lugares, passeia, faz tudo isso entendendo que a sua vida não é isso, entendendo que essas coisas são transitórias e entendendo que se um dia todas essas coisas forem tiradas de você, a sua essência, se ela é Cristo, ela não vai ter se perdido. E que essas coisas boas, imagina o seguinte, se essas coisas boas são boas aqui, nesse mundo corrompido, manchado, caído pelo pecado, imagina como não vai ser o céu. Diante do lugar mais bonito que você já visitou, imagina que mesmo essa beleza mais natural e linda que você já viu, ela ainda é só um vislumbre
do que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos Exatamente. ouvido, que Deus Ela tem é um preparado. vislumbre. E ao mesmo tempo, a gente olha para as experiências ruins que a gente vive aqui e a gente não vive como aqueles que não têm esperança. Porque quando a dor vem, e ela vem. Quando a doença vem, e ela vem. Quando as tribulações vêm, elas vão vir. Desastres naturais, etc. A gente não tem um trecho na Bíblia que fala que a gente vai passar ileso dessas coisas. Muito pelo contrário. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu interajo com essas coisas também de uma maneira diferente. Quando tudo é bom, eu olho e falo, glória a Deus, imagina como vai ser no céu se aqui já tá tão bom assim. E quando as coisas vão mal, eu penso, glória a Deus, isso aqui não é tudo que existe. No céu eu vou estar livre de tudo isso. Então a gente entender o nosso propósito e o plano de Deus revelado na sua palavra muda tudo sobre a nossa vida. Sem dúvida. E essa é uma vida plenamente satisfeita. Essa é uma vida que você olha e fala assim, não me falta nada. Se eu tenho, glória a Deus. Se eu não tenho, Deus é glorificado e vamos lá. Exatamente. Né? A vida com Cristo é assim, né? Se eu perder tudo, eu tenho tudo. Exatamente. Porque eu tenho Amém. Ele. É isso mesmo. Exatamente. E isso é muito prático. E a gente vai viver a vida aprendendo o quanto isso é prático e quanto isso transforma. Né? Então, que Deus nos abençoe. Amém, porque Ele já nos deu tudo. Ele já nos deu porque tudo. nele nós temos tudo. Exatamente. Né? Amém. É isso aí. Obrigada, minha linda. Uma alegria. Gostoso demais. Obrigada demais. Nossa, demais. Você traz com uma clareza, assim, com uma praticidade mesmo, né? E deixa a coisa leve. Obrigada. Bom, graças a Deus, glória a Deus. A gente Obrigada. quer mais de você. Opa, bora lá. O apóstolo Paulo disse, né? Se vocês fraquejarem, porque Cristo não está entre nós, porque vocês não podem mais ver as pessoas que caminharam com Jesus, né, na época, olhem pra mim. É isso aí. Porque eu estou nele. Então a gente tem que se cercar dessas pessoas que estão cheias dele. É isso aí. E buscar isso assim, constantemente. E o mesmo Paulo que diz isso, também é o Paulo que se identifica como o pior dos pecadores. Sim. Então a gente vê a humildade e a importância da gente entender onde está o nosso coração. Exato. Né? Eu reconheço que eu sou o pior dos pecadores, mas o meu coração está todo voltado, né? Isso Paulo falando, e é o meu desejo para minha vida e para cada um de nós, né? Que mesmo cientes do nosso pecado, a gente seja ciente também daquilo que Deus nos colocou para fazer aqui. Que a gente busque isso de uma forma muito constante de todo o nosso coração. Como a gente pode viver tudo aquilo que ele já programou pra nós, né? Exatamente. É isso aí. E que a gente acorde todos os dias matando a gente pra que ele cresça, né? Isso aí. Nossa melhor versão. Zero nós. Zero nós. A gente termina desejando pra vocês Zero você. tua melhor versão. Zero você. E tudo sobre Jesus Cristo. Amém. É isso aí. Obrigada, Naná. Valeu. Muito obrigada Que também. Deus Foi te um prazer. abençoe poderosamente. Te dê Amém. dias maravilhosos aqui de descanso, que sejam assim um vislumbre. Graças tudo que a Deus. vocês vão viver muito na gostoso. eternidade. Já está sendo, tá? Muito especial Que aqui. bom. Muito gostoso. Obrigada, viu? Obrigada. Valeu. Obrigada. Uma boa noite pra vocês e eu vejo vocês no próximo podcast. Isso aí. Até lá. Tchau, tchau.